Olá, pessoal. Nessa live de hoje, boa noite para todos vocês. A gente vai falar sobre uma coisa muito importante, né? Como é que a gente fica mais equilibrada em momentos difíceis. E a gente está craque em saber o que é momento difícil, né? Depois de todos esses meses vivendo sobre essa influência e essa pandemia, né? E a coisa vai e volta e a gente fica pensando, né? Como é que a gente pode cada vez mais se recompor diante das dificuldades? Porque as dificuldades se apresentam. E aí, como fazer, né? Como ficar mais presente, mas ao mesmo tempo não tão presente que aquilo nos estresse o tempo todo. Porque essa questão toda de tranquilizar a mente, eu já fiz várias lives aqui e a gente já viu que a gente precisa tranquilizar a nossa mente. O nosso cérebro precisa descansar, como diz o psiquiatra Jorge Alberto Costa Silva, que eu fiz uma live com ele, e ele disse para mim: veja sempre coisas que não tem nada a ver com a sua realidade, que você descansa o seu cérebro. E aí me pegou numa coisa muito boa, porque eu adoro alguns filmes que não tem nada a ver com a realidade que a gente está vivendo agora. Que isso é uma maneira da gente descansar o nosso cérebro. A gente nunca pensa nisso, né? Mas o cérebro precisa descansar. Não é só dormir que faz bem, o cérebro precisa também se acalmar de outra forma. E às vezes durante o dia a gente não consegue se acalmar. Então hoje eu vou entrevistar uma pessoa que é a Celina Cantidiano, do Estúdio Sati, que ela é psicóloga e facilitadora de mindfulness, né? Mindfulness. Como é que é isso? Né? É apenas uma meditação? Como é que a gente começa essa meditação? Como é que ela entra na nossa vida e o que a gente faz para conseguir entender bem? Bom, vamos ver se ela está aqui. Eu estou vendo que ela está aqui. Vamos ver que estou vendo aqui, chamando. Vamos ver se as pessoas já estão entrando. Oi, Bia Rick, como é que você vai, querida? Oi, Celina. Olá, Tudo bem, tudo Celina? bem, Márcio? Tudo, boa noite. Boa noite. Celina, eu estava falando aqui que nesse momento de crise, né, a gente precisa descansar a mente, né? Descansar o corpo, Uhum, mas também descansar a mente, né? aham, Tenho muitas perguntas para você sobre o mindfulness. vamos lá. Aqui que você é psicóloga. E como psicóloga, eu acho que você tem um approach assim, muito importante na hora de colocar o mindfulness para as pessoas, né? Uhum. Então, acho que tem esse plus de ser psicóloga, né, Márcio? O mindfulness não necessariamente você precisa ser psicóloga para se formar facilitador ou instrutor de mindfulness. Eu acho que é bacana, eu acho que a gente pode dar um suporte, até porque muita gente, quando se vê fazendo as práticas de mindfulness, descobre, assim, porque o mindfulness nada mais é do que a gente estar, um estado mental de estar atento ao que está acontecendo no momento presente, com algumas atitudes, então, de gentileza, de não julgamento, de estar atento ao que está acontecendo. E nesses momentos, não, nem sempre vão ser coisas muito agradáveis que a gente vai perceber. Tem momentos Como, que a gente vai como perceber. assim, Celina? Por exemplo, sei lá, às vezes, quando você está atento ao que está acontecendo, talvez nessa situação, por exemplo, de quarentena, Covid, talvez você se dê conta que você está com raiva do coronavírus, né, dessa quarentena, que você já não aguenta mais, está cansada. E isso tudo bem também. Esse é o lado gentileza e não julgamento. Não julgamento seria assim, mas eu não devia mais estar assim, já tem 6 meses, já era para eu estar acostumada com essa situação, e esse seria um julgamento da nossa parte de, não, tá tudo bem. E talvez daqui a uma semana você já esteja, não, já acostumei, eu já saio de máscara, álcool gel. Então, assim, a gente é muito volátil em termos de sentimento, né? E essa é a tal capacidade da gente se aceitar e tentar, né, pelo menos, se aceitar e não se julgar o tempo todo. E nesse sentido, às vezes, quando a gente olha e vê que são coisas não tão agradáveis, porque a gente não gosta no mindfulness de chamar, né? E até na psicologia, de emoções assim, boas ou ruins, né? A gente fala mais em agradáveis ou desagradáveis. Muitas vezes a gente vai encontrar sensações desagradáveis. E aí eu acho que, sendo psicóloga, a gente consegue dar um suporte um pouco melhor quando essas sensações mexem, às vezes tocam em lembranças ou sentimentos muito profundos, a gente consegue dar esse suporte melhor, né? Você Mas, sabe que a sua imagem às vezes está congelando para mim, viu? Não sei se você está não, eu tirei do Wi-Fi, nem tá não, tá no 4G. tá no 4G. Ah, então tá. Tá. Vê se melhora depois, então, por favor.
Mas, Celina, eu acho, por exemplo, eu nunca fiz um curso de mindfulness, né? Porque tem todo um curso que você pode fazer. Eu Tem. sozinha sento, ouço uma música, tento ficar me abstrair e tento pensar nos chakras, né? Naquelas coisas todas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa técnica. Como é que ela começou? Da onde que ela vem, né? Por que que ela se Tá. propõe tanta rapidez no mundo, né? Então, na verdade, né, é uma técnica muito antiga que os budistas, né, já fazem lá, os orientais fazem há muitos anos, está muito já entranhada na vida deles. Eles praticam muito isso de estar atento ao que eles estão sentindo, ao que eles param para praticar, né? Eles têm essa questão da yoga, que até é uma curiosidade, assim, é uma preparação até do corpo para ficar sentado praticando. Então, e eles já faziam isso muito lá. E aí, mais ou menos na década de 70, um americano foi para os Estados Unidos, desculpa, foi para a Índia lá é, pesquisar com um monge que chama Thich Nhat Hanh, que é um monge conhecido, indiano, e ele foi para lá estudar um pouco mais essas teorias. Ele era biólogo, ele é vivo ainda, chama John Kabat-Zinn, esse americano, e ele se encantou pelas técnicas. E chegando nos Estados Unidos, ele foi para uma clínica de estresse em Massachusetts e era meio que assim, pacientes meio desacreditados, de estresse, ansiedade, que remédios não funcionavam, às vezes até alguns pacientes assim com psoríase, e mandavam para ele, tipo, não tem muito jeito, vai para o John Kabat-Zinn. E ele acabou criando esse protocolo de 8 semanas. É... Por que 8 semanas? Assim, ele diz, assim, tem gente que diz que é porque em 8 semanas é mais ou menos o tempo que o nosso cérebro demora para se acostumar a um novo hábito, né? Essa mudança de rotina da gente praticar todo dia e ter Oito, mudanças de... 8 semanas. O protocolo são 8 semanas, o curso, a rigor, são 8 semanas. Uhum. E é o que dizem que é isso, que a gente demora, o nosso cérebro se acostuma, assim, de mais ou menos 2 meses para se habituar com uma nova atividade, com um novo recurso, digamos assim. E aí ele fazia, junto com movimentos até de yoga, e, e aí foi mudando o protocolo depois disso, claro, e começou a ver assim, benefícios incríveis. As pessoas parando para se observar, parando para perceber respiração, sensações no corpo. E então, assim, foi o John Kabat-Zinn que trouxe, assim, basicamente, né, do Oriente para cá. E aí depois eu acho que foi crescendo muito, de ultimamente vem crescendo bastante, né? Acho que por ser um momento também, acho que pouco antes da quarentena já estava sendo bastante falado, mas principalmente na quarentena eu vejo por as pessoas estarem precisando, né, e querendo se conhecer melhor e ver e assim ter esses benefícios comprovados, né, Márcia? Então tem assim, fora os benefícios fisiológicos, então tem diminuição de batimento cardíaco, diminuição de cortisol, que é um hormônio do estresse que a gente tem diminuição de umas partes no cérebro que é também por relacionadas a estresse, que é a amígdala, que é uma parte que fica meio aqui atrás. Tem também os benefícios mentais. Ídala. Porque a gente tem a amígdala aqui, mas tem a amígdala que é uma parte mais ou menos, eu não sou médica, mas assim, pelo que a gente aprende, é como se fosse meio que reto aqui e reto aqui, é um pouco aqui atrás, que é assim, é uma parte bem interessante até do nosso cérebro, meio primitiva ainda do nosso cérebro, responsável por resposta de estresse. Ela é como se fosse o nosso alarme do cérebro, que quando a gente tem alguma, assim, um medo, uma ameaça, na verdade, uma boa palavra é ameaça, ela é como se ela fosse ativada. E a gente, a rigor, teria tipo 3 reações possíveis, né, nesse cérebro primitivo, que seria reagir, lutar, ou fugir, desculpa, fuga, luta ou paralisar. Então isso fazia muito sentido lá atrás, quando a gente tinha que realmente lutar com bichos, ou você vê uma cobra. Mas hoje em dia a gente poderia ter assim, desenvolvido um pouco mais essa área primitiva. E a outra coisa interessante, assim, para não ficar muito, né, no neuro aí, que a gente pode, o mindfulness, desculpa, a gente como se diminuísse a atividade, né, dessa área, dessa região, que fica muito ativada porque ela não sabe discernir muito bem o estresse real do estresse inventado ou talvez de um estresse emocional, né? Porque na hora que você vê um bicho, você tem que fugir mesmo. É Mas na hora verdade. que a gente... Tá Senão a estressado, gente...
interna, né? Não tem nada do lado de fora te Pois ameaçando. é. Então, ela acaba sendo ativada e isso acaba nos estressando bastante hoje em dia, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes motivos também da gente estar procurando o mindfulness como uma outra forma de estar nos ajudando, assim. Acho Agora, é que diferente do Zen budismo? vem do Zen budismo, assim. É, Mas acho que é uma outra técnica. é uma outra técnica e acho que uma coisa importante também a se dizer, assim, é uma técnica laica. Então, assim, não tem religião ligada. É claro que ela veio, tem, assim, assim coisas que vieram né, da religião, se desenvolveram a partir da religião, mas não tem religião no meio da prática. Assim, envolvido na prática, você não precisa ser budista, você pode ser qualquer religião. Isso é uma coisa interessante que o John Kabat-Zinn, quando trouxe, fez questão de ser um protocolo que qualquer pessoa pudesse. Essa era a ideia dele, assim, que qualquer pessoa pudesse praticar sem essa roupagem, né, de religião. Então, Agora, a pessoa também está sentada naquela posição ereta, sozinha, de olho fechado, com as mãos assim, meio assim, no colo. é aquele assim. Tem essa coisa também da postura. Então, isso também a gente diz que é um mito, né? Como a gente chama, assim. Isso pode, se você quiser, se for confortável para você essa posição, ótimo, assim. Mas tem muita gente que acha que também para praticar o mindfulness, o ideal é tipo, eu tenho que sentar no chão, eu tenho que ter o tapetinho, e aí eu vou acender incensos, e aí daqui a pouco, assim, tem um pouco essa visão de quase tem um pouco, tô exagerando um pouco, né, Márcia? Mas assim, daqui a pouco eu tô virando vegetariana, eu não posso nada, e não é isso, assim, a ideia eu acho que é você poder praticar onde for, pelo menos assim, o mindfulness, eu estou falando, existem vários outros tipos, né, de É. práticas, mas contemplativas, meditativas, mas o mindfulness é que seja uma coisa prática que você possa fazer seu dia a dia. E é isso, a mão assim, se você quiser, for confortável, mas, por exemplo, a gente, eu pelo menos, né, do que eu aprendi nos cursos, a gente não indica que você fique com a mão assim. Se você quiser e for confortável, ok, mas eu sugiro uma cadeira, apoia Ah, a mão no colo, fecha os olhos se for confortável e vamos embora. Tipo, olhos, Celina. Ou fica de se olho eu aberto. fecho, Não, se é uma coisa recomendável, fechar os olhos. é recomendado, porque a gente acaba tendo menos estímulo externo, né? Então, assim, a gente consegue olhar um pouco mais para dentro. Mas se uma pessoa no começo achar muito estímulo demais, tipo, muito desconfortável, né? Tipo, olhar demais, tudo bem, ficar com o olho aberto. Essa coisa de respeitar o tempo de cada um também é muito importante, sabe? Porque se eu te forço a fazer algo que não é confortável para você, talvez você não queira mais continuar, talvez. E não que a minha ideia seja te convencer a algo que é bom para mim, que seja bom para você, mas a minha ideia é que você tenha tipo, a sua experiência, a sua prática. E assim, talvez o olho fechado para você nesse momento seja demais. E tudo bem, vamos voltar para aquelas atitudes de gentileza, do não julgamento. Então, a gente tem que ser gentil com a gente o tempo todo, né? Essa é a ideia, pelo menos. Agora, Celina, e música? Então, em geral, também não temos. Muita gente pergunta, muita gente curte, né? Música com a meditação, com que a gente chama de meditação guiada, que é ou a gente falando, quando a gente, eu estou falando em geral, né? Os instrutores, professores de mindfulness, a gente falando, né? A prática, fecha o olho, faz isso. Tem muita gente que pede, eu gosto de uma música, tem problema. Não é que tenha problema, assim, o ideal na prática do mindfulness é só assim, a gente. É a meditação guiada. Não, por quê? Não é que esteja errado, é porque a ideia é que você, tipo, vá automatizando isso em você e que um dia, se você tiver, aí vou inventar uma situação, né? Sei lá, no Detran, numa fila esperando, que tá chato, você consiga fechar seus olhos e praticar e não dependa de um recurso externo, que esteja dentro de você. Ok. Você está numa fila do banco e você quiser fechar o olho por um minuto, tipo, como é que tá a minha respiração? Eu não preciso, tipo, pegar um fone de ouvido para botar uma música para ir conseguir praticar. Essa é a ideia, não é que esteja errado usar música. Mas Então e a respiração? A respiração é fundamental? a respiração, sim. A gente usa muito a respiração e sensações corporais. Então, assim, basicamente né, os cinco sentidos, cheiro, tato, percepção, assim, né? O olhar menos, até pode usar, mas até usa, mas menos, eu acho. Por quê, né? Primeiro porque estão sempre com a gente. Então esse assim, é meio portátil, né? A gente está sempre carregando eles com a gente.
E dois, porque a gente basicamente, né, sente eles no aqui e agora. Então, assim, se eu ontem corri na, sei lá, na lagoa e fiquei meio ofegante, eu não vou conseguir sentir essa respiração ofegante agora. Eu posso me lembrar dela, tipo, ontem eu corri e fiquei, mas agora eu só vou sentir a respiração de agora. Assim como, por exemplo, uma sensação na minha mão. Eu lembro daquele dia que eu estava num lugar gelado e estava fria a minha mão, mas agora eu só sinto a temperatura da minha mão agora. Então é meio por isso que a gente usa esses recursos, né? Que foi a palavra que eu usei, porque eles estão sempre com a gente e nos trazem, a gente chama de âncora, tá, Márcia? É como se fosse realmente assim, um barquinho e precisa daquela âncora que, se vier alguma coisa que distrai a nossa mente, né? Que é super comum. O que que eu tenho que fazer? Sei lá, né? Será que a live vai cair? A Márcia disse que travou a minha imagem, tá? Volta para a âncora, que é a nossa respiração, que é o meu corpo, e assim, tudo bem. E às vezes vai bater uma ondinha que vai levar o barco para lá e para cá, mas a âncora está me segurando. Não dá para ver, né? Está me segurando no aqui e agora. Essa é a ideia, né? Quer dizer que a respiração é fundamental, como tudo, né? A respiração é tudo, né, para o ser humano, né? É, é, Eu hoje em dia fico é. assim, de vez em quando eu me lembro, respiro, solto o ar, né? Que eu acho que dá É. uma relaxada geral, né? Eu acho que não é à toa, né, que antigamente, enfim, até hoje se diz ainda, né, que as pessoas mais velhas falavam, calma, respira, né? Ou então tinha aquele, né, conta até 10, que era já pra gente, tipo, ainda existe gente que fala isso, mas era uma coisa muito sábia, muito natural da gente dizer, né, pro outro, às vezes parar antes de reagir, antes pra gente perceber a respiração. E nessa respiração, às vezes, muda um pouco, até o seu humor, até a reação que você ia ter, Eu, porque... Celina, conversando com você antes, rapidamente antes da live, você me disse que tem coisas, como é que se diz, estudos neurológicos, né, que mostram que que a mindfulness realmente atinge o cérebro, né? Ele transforma aquela energia, vamos dizer assim, aquele raciocínio rápido e as ondas. Uhum. Uma vez eu li um livro com Dalai Lama e vários especialistas e que eles conversavam e ele dizia que enfim, os especialistas é que diziam que os lamas tibetanos eles tinham umas ondas cerebrais diferentes das outras pessoas porque eles tinham um controle que ninguém tinha dessas ondas cerebrais. Eu achei isso muito interessante. Como é que é É algo verdade. que atua nisso também? O que que é? Desculpa, eu não ouvi a última frase só. O mindfulness atua nisso também? Ah, atua. Atua, né? Tem pesquisas dizendo isso, né? Que o mindfulness realmente atua e aí, assim, em ondas cerebrais de ter menos estresse, a resposta, tipo, até a dor, tem muito estudo de mindfulness relacionado à dor. Aí, assim, não é que a dor diminua, mas fazem testes de pessoas que têm dor crônica. Não é que a dor em si vai diminuir, mas é assim, a sua interpretação da dor. Então, em vez de ficar, se já tem uma dor, por exemplo, né, uma fibromialgia, algo desse tipo, eles fazem teste com pessoas em ressonância, e aí a pessoa que é praticante há mais tempo, ela já tem uma noção do tipo, bom, a dor está aí, mas o que que eu posso fazer com isso? Em vez de ficar naquela luta contra a dor, é quase como se aceitasse aquilo. E quando você aceita um pouco melhor, você não briga tanto com aquele pensamento, com aquela emoção, e aí a reação acaba sendo diferente, então elas conseguem ficar mais tempo nessas ressonâncias, que às vezes que às vezes para pessoas que têm dor é muito difícil ficar um tempo numa ressonância. Tem, assim, você falou de Lama, eu lembrei de um grande budista, né, que é não sei se você conhece, talvez o Matthieu Ricard, que dizem que é a pessoa mais feliz do mundo, né? Ah, Que já é? fizeram, dizem, é um francês, que dizem que ele tem, assim, que você vai fazer a ressonância está sempre ótima, ele tem, assim, ondas, e ele diz que ele pratica muito, que é outro tema que está muito em voga também no Mindfulness hoje em dia, que é a compaixão, né? Que ele pratica muito a compaixão. Então, até o Dalai Lama diz, é uma frase dele, assim, mais ou menos assim, tá? Se você quiser que o outro seja feliz, pratique a compaixão. E se você quer ser feliz, pratique compaixão. Porque além de trazer felicidade para o outro, traz para a gente também. Então, ele tem isso, estudam muito ele, porque aí ele pode ficar horas e tal, e vão estudando as imagens cerebrais dele, realmente, assim, ele tem, enfim, mostram imagens para ele de figuras tristes, e ele consegue, assim, quase que se doar, né, para essa imagem, as respostas no cérebro são diferentes das pessoas, assim,
não praticantes, não vou dizer normais, não praticantes, né? Ou praticantes de curto prazo, desculpa. Então, tem mudanças. Além dessas que eu disse, né, da diminuição da amígdala, que é essa parte da nossa responsável por essa luta e fuga, então a gente geralmente está com ela muito ativada. Tem um aumento de uma outra parte do cérebro, que em geral com a idade a gente diminui, que são os telômeros. Enfim, eu não sei explicar exatamente esse em detalhe, mas é uma parte do nosso cérebro, para resumir, que com a idade a gente diminui no cérebro e do mindfulness de fato aumentam. Então, é um estudo de uma outra neurocientista chamada Sara Lazar, ela fez esse estudo também. Então, assim, realmente isso aparece no... A pessoa tem que praticar para isso começar a fazer efeito? Quanto tempo? 10, 15, 20 minutos por dia? Como é que é? Tem que ser diário? Então, o ideal é assim, eles falam de 20 minutos por dia, se possível. Seria um mínimo, né? Muita gente pergunta se pode quebrar, né? Pode falar, pode fazer 10 minutos de manhã, 10 de noite. Você pode quebrar. Quando você faz os 20 direto, dizem que é melhor, porque você fica ali, você entra talvez nesse autoconhecimento, né? Um pouco melhor também, mais profundo, talvez. Mas o ideal seria de 20 minutos por dia, se possível todos os dias. Se não conseguir um dia ou outro também, tudo bem, acontece, é que nem, né, outras coisas que a gente se programa para fazer todos os dias. Muita gente pergunta, tem o horário certo, tem o horário ideal. Não, acho que assim, é o horário que funciona para você. Então, tem muita gente que gosta de acordar e fazer logo, como se fosse assim, aquela higiene matinal, né? Já acordei, escovo os dentes, tal, já faço e já meio que Né? refresca. É um bom momento, né? Você acorda, fica um pouco mais na cama, consciente, Uhum, acordada, né? E pode fazer uhum. deitada mesmo. Pode, tá? Fazer deitada. Pode, pode. Pode, assim, a prática pode ser deitada em pé e até eventualmente, não sei, muitas pessoas não sabem, às vezes tem práticas que são até em pé e tem algumas em movimento. Então tem até uma prática de caminhada, que é você caminhar de forma mais consciente. Mas Isso é... enfim, a maioria é em pé ou deitada, sim, pode. Então, pode ser de manhã, tem gente que prefere de noite, até porque essas práticas também ajudam no sono, eventualmente. A maioria ajuda, né? Então, tem gente que prefere, eu tenho dificuldade para dormir, eu posso praticar antes de dormir, porque me ajuda. É assim, a prática dá uma relaxada, né, Márcia? Ela assim, é um dos efeitos. Não é a nossa meta que você relaxe totalmente, porque assim, não é um relaxamento, né? O mindfulness, assim, talvez isso, é um dos efeitos dele é relaxar. Mas Não é a não é, nossa intenção não é para dormir. é, não, a nossa intenção, né, ao praticar é assim, que a gente tenha um conhecimento maior, que a gente perceba como é que a gente se sente, quais são os sentimentos que a gente tem, às vezes, com uma coisa que nos traz um aborrecimento, uma chateação ou uma raiva, como que eu reajo a isso? E às vezes, assim, a intenção talvez seja ir criando um espaço maior entre estímulos que acontecem no nosso dia a dia, que são nossos hábitos, né? E a resposta que eu tenho, a reação, na verdade. A ideia é que a gente possa criar um espacinho entre esse estímulo e a minha resposta. Então, assim, que eu talvez consiga pensar um pouco mais com essa parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, enfim, que é essa parte aqui, que é a nossa parte nobre do cérebro, que é responsável pelas decisões mais pensadas, elaboradas. Então, assim, a gente vai trabalhando um pouco isso também. Tipo, sei lá, na hora da raiva, em vez de eu xingar alguém, opa, eu preciso disso. Como é que eu posso reagir agora? Não, fiquei com raiva, mas respiro fundo 10 vezes, vai me ajudar. E o que adianta eu xingar o outro? Então, sei lá, é nesse sentido que a gente quer trabalhar um pouco também. Isso é um exemplo, enfim, Bem clássico. bobo, mas é. Você está irritado, vou xingar? Não. Respira É. fundo, não vale a pena. Agora, Celina, e o que a gente faz quando a gente está tentando meditar e aquele pensamento entra que nem um raio na nossa cabeça, preocupação do momento, é aquela coisa que você está querendo resolver? É difícil, né? Você conseguir tirar tudo, vamos dizer assim, da perspectiva, né? O panorama. Não, agora eu vou ficar sem nada na minha cabeça. Eu ouço às vezes as pessoas falando isso. Márcia, como é que a gente fica com a mente vazia? Tão difícil? Não dá. Uhum. Não dá. Esse é outro mito que a gente chama também,
que a mente não fica vazia, né? A nossa mente tem pensamentos o tempo todo, e às vezes tem pensamentos sobre pensamentos, que são esses tais de julgamento. Então, assim, o que a gente diz também no Mindfulness, né, e eu acho que faz sentido total, é a gente não vai esvaziar, a gente vai escolher a nossa âncora, então o nosso ponto de atenção do momento, e vai tentar manter a atenção ali. Então, por exemplo, se a gente escolher a respiração, a ideia é que, sei lá, eu vou ficar na minha respiração. Aí eu tô lá pensando respiração, respiração, e daqui a pouco vem, sei lá, né? Ah, eu tenho que mandar um e-mail. Tem que mandar um e-mail. Opa, aí a ideia é que a nossa mente, né, vai conseguindo perceber, opa, isso não é respiração. E aí vai ter uma parte que vai dizer assim, tá, tudo bem, isso não é respiração, ó, obrigada, não quero pensar nisso agora, volta para a respiração. Aí daqui a pouco vai vir, não, mas ontem eu não devia ter comido, não sei o que dizer que. Opa, isso não é respiração, volta para respiração. E esse é o processo. Pensamento, né? A gente tem que negociar com o pensamento. Negociar. É tipo, é como se fosse um ciclo, né? É uma engrenagem, que é assim mesmo que funciona. Porque, assim, às vezes no começo as pessoas demoram até para perceber que a mente divagou, Márcia. Às vezes as pessoas vão, quando vem, ih, já acabou? E aí daqui a pouco elas começam a perceber, nossa, minha mente realmente está divagando. Aí daqui a pouco você começa a conseguir trazer. E daqui a pouco você está ficando 1 minuto, 2 minutos na sua âncora. Então, assim, isso faz parte, isso é super normal. Muita gente acha que é esvaziar a mente, não é. É, é isso, é esse processo de trazer de volta, isso é a prática. É que nem uma academia, né? Que a gente vai treinando lá. É assim, o nosso cérebro ele treina assim mesmo. Nosso cérebro não é fácil, né? Não, não é Passa fácil. às vezes, né? Você está pensando, está indo ali, quando você vê, já está pensando É, em coisa, né? Celina, isso aí, às vezes vamos dizer assim, uma luta diária, né? Você focar no lado bom, focar no tranquilo, focar no que é mais, né? Eu achei essa coisa da gente ter compaixão com a gente é muito importante, né? é muito. Eu acho muito legal, assim, só para complementar essa da gente ter foco com a gente, essa coisa de ficar, né, trazendo a atenção de volta é cansativo às vezes, mas acho que é importante, acho que foi o que você disse até no começo, acho que eu ouvi quando eu estava entrando aqui, ou não sei se eu já estava aqui dentro da sala, digamos assim, para a gente dar esse descanso para o cérebro, né? É importante. Acho que nos dois sentidos, como você estava dizendo, às vezes é um filme, é uma série, algo que realmente distraia. E esse descanso de pausa, da gente pausar, se observar, é muito importante, porque a maior parte do tempo a gente passa, Márcia, que a gente chama também no Mindfulness de piloto automático. É Que é assim, verdade. que a gente faz as coisas sem nem perceber mais está fazendo. Então, a gente, assim, a gente passou a acreditar na sociedade que essa coisa de ser multitarefa é muito bom, né? E tem um lado muito bom, muito prático. A gente vai, acorda, aí sei lá, tá lavando a louça enquanto está respondendo mensagem no celular, tá almoçando muitas vezes olhando no celular. E quantas vezes não aconteceu, e assim comigo também, da gente sair de casa, chegar no carro, ai, tranquei a porta de casa. Será que eu tranquei? A gente não, nem lembra, né? Então, assim, a gente está meio que no piloto automático. E quando a gente pode, tipo, ir mais devagar, prestar atenção no que está fazendo, isso é bom para o nosso cérebro. Ele não gosta muito, porque ele gosta de, assim, o que ele meio que já aprendeu, ele automatiza. Porque também imagina todo dia a gente ter que acordar e reaprender a caminhar, reaprender, tipo, ele ia ser exaustivo para o cérebro. Exatamente. Mas, assim, se a gente puder trazer alguma novidade hoje, sabe assim, aquela mente curiosa, assim, então hoje eu vou experimentar, sei lá, eu sou canhota. Então hoje eu vou escovar meus dentes com a mão direita. Tipo, ele vai ficar meio. Então, assim, essas coisinhas, se a gente puder trazer para o cérebro, eu acho bacana, porque você está ali meio testando, né? Que eu acho bom. Testando. Agora, Não, falo. não, desculpa, eu ia complementar isso da compaixão. Não sei se você quer falar alguma coisa do piloto Não, automático, né? Da compaixão eu acho muito interessante também. Tem um outro neurocientista que é bem bacana o estudo dele, chama Richard Davidson. Se você quiser, depois eu passo, enfim, o nome. Ele também foi um Dalai Lama, o Dalai Lama, na verdade, chamou ele para conversar e perguntou por que ele estudava tanto estresse, ansiedade, depressão, e por que ele não estudava essas emoções mais positivas das pessoas, né? Compaixão, bondade, generosidade. E ele ficou muito intrigado. Ele conta, assim, eu já vi umas entrevistas, né? E ele conta, é verdade, né? Por que a gente foca mais, né? Vou estudar por que as pessoas são deprimidas, por que... E foi estudar mais esse lado compassivo. E aí começou a descobrir realmente, assim,
como faz bem. É a tal história do se você quer ser feliz, deseje compaixão, ou se você quer ser feliz, pratique a compaixão. Como isso traz benefícios para a gente também. Porque, enfim, é isso. A compaixão de forma bem resumida, assim, é a gente querer tentar aliviar o sofrimento do outro, mas sem desconsiderar o outro, tipo, sem achar que o outro não tem capacidade para aquilo, né? Então, assim, é você querer estar junto, poder fazer algo com o outro, né? Não é assim, o outro não consegue, então. Então, tem umas áreas do cérebro também que são estudadas em ressonâncias e tal, que a pessoa que está lá praticando a compaixão, tem umas práticas de compaixão, e aí o mindfulness tem esse tipo de prática, tem umas de compaixão, tem umas de movimento, e essas práticas de compaixão mostram que mesmo a pessoa deitada numa ressonância, por exemplo, as áreas motoras do cérebro da pessoa estão ativadas, porque só a vontade de fazer algo já ativa essas áreas do cérebro. Então isso é muito interessante, porque mostra assim, o nosso ato genuíno de querer ajudar o outro, né? Muito Então isso lindo. eu acho bastante interessante também. Você sabe que você estava falando, a gente falou no Dalai Lama, e eu conheci o Dalai Lama, né? Na época 90, Ah, que legal. o Brasil teve uma reunião na Rede Manchete em São Paulo. Eu estava chegando lá, e vou contar isso rapidamente. Eu estava chegando Ah, lá, por favor. avisaram o Dalai Lama, tá aí, você não vai poder usar o elevador, ninguém vai poder, que ele está descendo com a comitiva. Então ficamos todos que íamos subir, esperando passar o Dalai Lama. Ele saiu do elevador, estava com uma abraçada de rosas brancas, que alguém deu para ele. Ele me viu ali no hall do elevador, foi direto até a mim e me entregou as rosas. Ele falou, isso é para Que você, né? legal. Então, para mim, foi uma emoção muito grande. Quando eu falo do Lama, eu me lembro disso, eu achei que aquilo foi Que tão massa. parte dele, ele não me conhecia nada, ele foi lá e me entregou as rosas. Então, para Que mim, legal. uma lembrança carinhosa do Dalai Lama quando a gente conversa. É, Agora, Celina, como é que a mindfulness entrou na sua vida? Porque você é psicóloga de formação. Por que que você sou. procurou isso? É interessante também, né? Eu achava que também, tipo, como eu disse aqui, o exemplo é de ter um pouco desse pré-conceito, né? De, vai ter que meditar, incenso. Eu conhecia uns 5 anos atrás, talvez 4. Meu pai estava passando por um período super difícil, uma doença, e a minha analista, na verdade, que me indicou. Falou, eu acho que ia ser bom para você, para enfrentar esse momento. Vai lá conhecer, praticar. E aí eu fui, fiz esse protocolo de 8 semanas, que são 8 semanas, né, com uma pessoa aqui no Rio. Fiz com ele, assim, como aluna, né? E me encantei, assim, além de ver que em mim fez muita diferença, essa coisa de refletir, ver como é que a gente reage, os nossos hábitos, como é que a gente, né? Tem às vezes isso, é uma forma de olhar que geralmente é ou negativa ou mais positiva, ou eu já reajo de uma certa forma. Vi colegas na turma também, assim, tendo mudanças, uma que não dormia quase, tipo, super insônia, começou a dormir super bem. E aí comecei a pensar nisso. Além de psicóloga, eu queria poder ajudar essas pessoas dessa forma. Por que não mais essa ferramenta? E aí Claro. fui procurar curso no Rio. E aí no Rio, na época, tinha muito pouco. Eu acho que ainda tem, aumentou um pouco, mas ainda tem. Menos, eu acho que, por exemplo, São Paulo. E aí fui procurar um curso e aí fui estudando para enfim, me formar, poder ser instrutora. E aí fui conhecendo pessoas incríveis no caminho e fui me encantando acho cada vez mais, assim. E você tem uma especialidade com crianças, né? Pois é, eu gosto. Essa primeira formação foi para criança e adolescente. Foi muito legal. Veio um professor, inclusive de fora, que tem muita experiência em escola. É um professor de Harvard que tem assim muito aberto a troca. Então foi muito legal. E aí eu abri meu espaço, né, ano passado, com essa ideia de ser meu consultório e um espaço onde pudesse também as crianças virem praticar, porque eu acho que começou aqui essa coisa de escolas aderirem, levarem um pouco para as salas de aula, mas eu até pensando nisso, falei, por que não também as crianças virem para cá como uma atividade extracurricular, de repente, sei lá, né, tem um inglês, tem, né? Por que não aprender, por exemplo, a parar para respirar de vez em quando, Muito bom. quando Maravilhoso você fazer isso com criança. Agora, a criança, ela gosta, ela se entrega para fazer isso, porque a criança geralmente é muito irrequieta, não para é, quieto. Pegar a atenção de uma criança e ensinar mindfulness é bem difícil. é assim, é desafiador. Tem grupos e grupos, né? Às vezes eu faço em grupo, às vezes já fiz individual, com família, às vezes é com a própria mãe que quer fazer junto. É desafiador, mas assim, é muito rico.
A criança tem que ser assim, muito lúdica a prática, então é muito através de brincadeira, desenho. Eu até trouxe aqui um negócio para mostrar se você quiser, que é uma bola que eu uso para respirar, que eles adoram, que é uma bola colorida, não sei se dá para ver. Dá Que para aí ver. a gente inspira, tipo, e aí enche, e você solta o ar. Então enche, expira, solta. Então, assim, são ferramentas diferentes, e geralmente práticas curtas. Eu já gostei desse movimento, não sou criança, mas adorei. Não, os adultos também curtem bastante. Muito. Eu trouxe assim, porque era uma das coisas para mostrar. Tem outras, tem uma garrafa da calma que eles adoram fazer, não sei se você conhece também. Não tá aí a garrafa? Conhece? Não, Pois cadê? é, não, Ai, não, pena. pena. Lembrei agora dela. É uma Garrafa, garrafinha que a por que gente mistura, porque assim, você mistura água com purpurina, derrete a purpurina na água, e você explica para a criança que a purpurina é como se fossem nossos pensamentos. E a gente fecha, faz junto. Então tem essa brincadeira, né? De pegar a purpurina, escolhe a purpurina que você quer. E aí a gente mistura, balança, balança. E fica como aqueles, sabe aqueles globos de neve de viagem que a gente comprava? Tipo, que você balança. E aí quando a nossa cabeça está agitada, fica assim. Aí você não vê quase nada direito na garrafa, né? Tipo, fica a purpurina. E quando a gente pausa, e aí você põe a garrafa numa mesa, enfim, no chão, a purpurina vai descendo, é como nossos pensamentos, eles vão caindo, eles vão. Ó, meu marido está trazendo a garrafa, Márcia, para te mostrar. Ele estava lá vendo e veio trazer. Obrigada. Ó, tá vendo? Ela é aqui, ó. E cadê? essa é uma meio antiga. Então ela Ótimo. fica assim, mas quando você vai pausando, você começa a tipo assentar os pensamentos, as emoções, e aí você começa a ver com mais claridade, né? Com mais clareza, na verdade, as coisas. E essa Então é maneira assim. das crianças perceberem isso, né? E aí elas levam para casa, enfim, essa é uma que eu lembrei aqui agora há pouco, essa é meio. Então, assim, essa é uma outra que, não sei se dá para ver, que vai, tipo, ficando, dá para ver do outro lado, e aí a gente pode fazer, se quiser, de acordo com a emoção que sente mais. Então, assim, tem que ser uma forma mais lúdica e muitas vezes mais curta, né? Então, as práticas mais curtas. Mas, assim, é desafiador, mas eu gosto bastante porque acho que é essa a ideia. Se a gente vai plantando a sementinha desde menor, né? A gente vê, eu vejo crianças que já falam, né? Ah, não, aí eu lembrei e parei para respirar. Eu briguei com meu amiguinho e já parei para respirar antes. E você vai vendo, na hora de dormir eu lembrei, e aí contei até 10. Tem uma respiração também que a gente pode fazer na mão com as crianças e que é muito simples, até que eu acho que eu até fiz uns vídeos no começo da quarentena, tem no meu Instagram, porque a gente estava muito em casa, né? E as É. pessoas não têm essas ferramentas em casa, né? Então, pegar a mão e tipo respirar e inspirar, tipo, só seguindo o dedo e sentindo o toque do dedo na mão. Então eles falam, aí eu lembrei e fiz isso antes de dormir. Então isso é muito bonitinho, né? Tipo, isso é muito legal. Eles estão aprendendo, alguma coisa ali estão aprendendo, né? Ah, é muito bom, né? Eu acho que essa prática de cuidar da respiração, da meditação, é muito importante porque as pessoas vão crescendo com um outro olhar, né? Porque já está você querendo se conhecer, né? O olhar do Uhum, autoconhecimento. E com quanto mais certeza. é, Celina. Eu acho também, e acho que é super importante. Eu acho que é isso. Tem escolas que já estão incluindo, né? Eu conheço algumas que incluem, tem momentos de prática, tem momentos até de yoga em algumas, mas acho que isso é muito legal. E aí, assim, um comentário, acho que é importante e bacana quando uma criança está fazendo, a família tipo, poder também participar de alguma forma, né? Porque às vezes, assim, é um exemplo, né? Ah, a criança vai, pratica, faz a garrafinha ou respira, mas aí os pais talvez não percebam isso neles e aí, sei lá, estouram por qualquer motivo. E aí, tipo, fica meio desencontrado isso, né? Então, em geral, a gente recomenda que o pai ou faça junto, eventualmente, quando querem, e aí acontece, tem mães com filhos, pais com filhos, e ou até de conhecer algumas práticas para poder estar ali e entender. Às vezes a criança está naquele meio de uma crise de birra, melhor você ir até lá, contar até 10, daqui a pouco a gente conversa, senão vira aquele embate É, que não né? sai muito dali, né? Então, a gente, enfim, são algumas ideias assim de poder criar, talvez, é isso, para a pessoa se conhecer melhor. Acho que isso é a grande ideia, né? Dela poder se conhecendo melhor. Você tem visto mais de queixa das pessoas e assim, é uma angústia, solidão, né? Não poder sair, os No, problemas. com-
No começo da pandemia era muito isso da solidão, Márcia. Agora eu acho que eu vejo muita ansiedade, muito. As crianças também e os adultos. Aí eu estou falando também da psicologia misturada, né? Não só o mindfulness. Muita ansiedade, assim. Ou ansiedade porque estão preocupados se sai, se não sai, porque tem visto gente saindo e não sabe se afrouxa ou se não afrouxa. As crianças já muito estressadas, a maioria dizendo que quero voltar para a escola, mas a minha mãe não deixa. Quero ver os amigos, não aguento mais ficar em casa. Então, eu diria que a ansiedade está sendo assim bem forte. Que eu acho que é super compreensível, né? Eu acho que é um período de muita incerteza, que trouxe, né, pelo menos 4, 5 meses aí de ficar em casa, num momento que a gente não sabia o que ia acontecer, ainda não sabe, né? Então, acho que é super natural. Acho que foi uma adaptação também, até para o Mindfulness, assim, como psicóloga e de várias colegas que eu conheço, dessa adaptação do atendimento online, que assim, não é igual, mas assim, foi ótimo, porque ajudou os pacientes e para a gente, né? Porque a gente teve que se reinventar, tipo, eu tenho pacientes de 7 anos de idade que, em geral, no consultório tem jogo, tem brincadeira, tem desenho, e aí você fazer isso no online não é tão simples, mas também acho que ativa um lado muito criativo nosso e da criança, né? De como É é que a gente verdade. vai fazer hoje? Então, isso abre espaço, acho que a gente poder também olhar por esse lado do o que está sendo bom, o que a gente está podendo aproveitar desse momento, o que a gente vai levar daqui. Porque se a gente só olhar também para o ai, que droga, não estou vendo ninguém. Eu preferia estar no meu consultório. No meu consultório a gente podia sentar no chão agora. A gente também não, né, não, sei lá, não cresce de alguma forma desse momento que é tão desafiador, né? Então, tentar olhar por aí também, eu acho. E quando não chegar a vacina, né, Celina, a gente tem que ir do jeito que se apresenta. É, Não tem exatamente. alternativa, né? É Não, logo com certeza. mais conseguindo atendimento mais presencial, mas isso ainda é algo esporádico, né? Acho que em Sim. criança, acho que fica mais complicado, você não acha, não? Tem algumas que querem voltar, já estão voltando. Acho que depende das famílias, né? Eu acho que aí tem umas famílias que, tipo, não estão fazendo mais quarentena, até porque já tiveram Covid, ou porque acham que, assim, a saúde mental da criança já está mais acima. Tipo, a criança já está tão desesperada de ficar em casa que vale mais, sei lá, pais mais jovens, que não tem risco de grupo de risco, enfim. Então, de repente, vale a pena levar a criança para o consultório. Então, assim, isso varia um pouco. Certo. Mas eu acho que é muito da família, eu acho que é o que eu sempre digo para os pacientes, a família tem que estar confortável. Eu acho que se a família não estiver confortável para mandar aí, sei lá, tô fugindo do tema mindfulness, mas para É, mandar para o mas consultório ou para o mindfulness ou para a escola, enfim, aí é melhor tipo, eles tomarem a decisão para a criança não se sentir tipo, ali meio desamparada nessa questão de vou, não vou, mas eu vou, mas a minha mãe fica com 1000 recomendações. Então, assim, acho que isso é importante, essa segurança para a criança, né? Mas é desafiador, esse período está sendo bem desafiador, né? dor, né? Como é que a gente vai daqui para Muito. no novo normal? Que novo normal? É, que novo normal. E até quando esse novo normal, né, Márcia? A gente mudou de vida, não vai ter mais o normal É, da vida, né? é, é verdade. Esquece que é o novo normal. O normal já. Aquilo é passado, a gente vai para uma É, realidade, né? E é a gente verdade. outra realidade. Agora, como vai ser essa realidade, né? Ainda É é. verdade. Nós estamos assim tateando no escuro, né? Vamos Uhum, nos segurando e avançando, né? Eu com acho que certeza. é a melhor maneira possível, né, Celina? Com certeza. E Celina, aí acho. ah, Desculpa. não, Não, eu pode ia ter. dizer, e acho que esses recursos de autoconhecimento, o que for para cada um, é isso. Acho que a gente puder usar, né? Eu acho que nesse momento é super importante, né? A gente estava falando, nosso tema era um pouco mindfulness na pandemia, como ajudar. Acho que é por aí, né? Acho que o que puder de recurso para se ajudar e se conhecer melhor nesses momentos, porque aí a gente consegue lidar com a situação do jeito que ela é, que se apresenta, né? Então, acho que isso é importante. E dela, né, Celina? A gente pode ter um espaço na área da cultura, né? Ver show, É, ver filme, mas a gente é, apresenta dessa forma e temos que lidar com. exatamente. Celina, quero Exatamente. agradecer muito a nossa live, foi ótimo. Eu Obrigada. mesmo já sei que vou começar a praticar mindfulness. Que bom. Vou ver me Sim. formar mais ainda, né? Que bom.
Bom, eu tenho uma amiga que está nos assistindo, que é a Patrícia Maia, e me diz, Márcia, eu faço mindfulness, eu quero ver assim, Ah, faço mindfulness. ah, que bom. Que Cada dia bom. fazer isso, né? Aproveitar as técnicas que estão aí para nos darem mais conforto emocional, psíquico, né? Físico na vida. Uhum. Isso é ótimo. E aí, se eu puder só fazer aqui de novo um parênteses, mas tem alguns aplicativos hoje em dia, se as pessoas quiserem, quem estiver vendo, né? E, enfim, tem livros e tem isso, tem os grupos, que são os protocolos, né? São, enfim, aí são grupos. Então, acho que tem essas opções para quem quiser começar, não, e além de querer começar sozinha também, que eu acho que é super. Muito Mas bom. tem essas dicas, aplicativos, livros, grupos, então são aí algumas possibilidades. Maravilha, Celina. Parabéns pelo seu trabalho. Eu, obrigada. Eu quero também super agradecer pelo convite, Márcia. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando do trabalho que eu adoro e acho tão importante também. E agradeço você e todo mundo que está aqui assistindo. Super obrigada. É um prazer, tá bom? Dá um Tá beijo na sua bom. mãe, que eu gosto muito de. Obrigada, dou sim. Obrigada. Agradece ao Beijo. marido que trouxe a garrafinha pra gente. Agradeço. Pode deixar que eu agradeço. Um beijo, Um Celina. beijo, obrigada de novo. Boa noite. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa live sobre mindfulness com a Celina Cantidiani no Estúdio Sati. Eu achei que foi excelente, ela deu muitas dicas, a gente pode começar a se informar para praticar. Eu mesmo quero começar a fazer, porque eu acho que essas práticas fazem um bem enorme a gente. Quero desejar a vocês um ótimo final de semana e a gente se encontra segunda-feira aqui também, tá bom? Boa noite para todos.